Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Cores. Eu sou o professor Ricardo e no vídeo de hoje estaremos analisando o comportamento gráfico de três funções que nós vamos nomear de f de x, g de x e h de x, através de uma situação-problema relacionada à locação de automóveis. Veremos que à medida que nós analisamos os quilômetros rodados, uma ou outra locadora apresenta uma situação mais vantajosa para o cliente. Então, vem comigo. Ao chegar a um aeroporto, um turista informou-se sobre locação de automóveis e organizou as informações como a seguir. Então, ele tem aí três opções de locadora: locadora 1, locadora 2, locadora 3. E para gerar o preço a pagar, nós temos duas análises. A diária, que para cada locadora na ordem R$ 100, R$ 60 e R$ 150, e o preço adicional por quilômetro rodado. Para a locadora 1, 30 centavos por quilômetro rodado, locadora 2, 40 centavos por quilômetro rodado e locadora 3, km livre, né? Isso quer dizer que a pessoa pode rodar o quanto quiser. Numa primeira análise, nós podemos achar que a locadora 3 poderia ser mais vantajosa, porque você poderia rodar quantos quilômetros você quisesse, né? Que você pagaria apenas R$ 150. A questão é que nós temos intervalos em que, por exemplo, a locadora 1 pode ser mais vantajosa ou a locadora 2. E o objetivo da questão é justamente esse. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo vai ser definir aqui qual a lei que define o preço, e aí esse preço será dado por y. Lembrando que y nós podemos chamar de f de x, g de x ou h de x, né? Aqui no caso, da locação em função do número de quilômetros rodados, né? E aí x vai representar esse número de quilômetros rodados. Então, para a gente não misturar as bolotas aqui, né? Vamos chamar a locadora 1 de f de x, azul, a locadora 2 de g de x, vermelho, e a locadora 3 de h de x, verde. Ora, como é que você determina a função que representa f de x? Lembrando que se isso é uma função afim, né? Uma função do primeiro grau, você tem que f de x é a x mais b, ou b mais ax, né? Como quiser. Então, b seria a parte fixa, que no caso aqui é a diária, e a representa a parte variável, que no caso aqui são os centavos por quilômetro rodado. Então, para o caso de f de x, o valor de b é 100 e o valor de a é 0,3. Né? Então, nós vamos ter que f de x é igual a 100 mais 0,3x. Para o caso de g de x, nós vamos ter que a parte fixa é 60 e a parte variável é 0,4. Então, vamos ter 60 mais 0,4x. E para a locadora 3, que é o h de x, só existe a parte fixa, porque a parte variável é como se fosse zero, né? E aí 0 vezes x é zero. Então, a gente acaba escrevendo só o valor de b, que fica igual a 150. Então, nós acabamos de responder a letra A. Nós escrevemos, tirando apenas da tabela, quais são as três funções que representam cada locadora. Então, antes da gente partir para as análises das letras B e C, nós vamos fazer a análise desse comportamento da função utilizando o software GeoGebra. Tá? Então, vamos escrever as funções no software. Então, a primeira função, f de x, vai ser igual a 100 mais 0,3, tá? O GeoGebra ele não aceita a vírgula, ele entende outra coisa. Então, mais 0,3x. Vamos dar Enter. E aí vocês percebem que aparentemente não apareceu nada, mas é porque o b da função, como vale 100, está lá em cima. Então, vamos diminuir aqui, vamos dar um zoom, reduzindo, né? De forma que apareça o y igual a 100. Pronto.
Então, tá aí. O valor de A é positivo, vale 0,3, e então ele tem uma certa inclinação, e o valor de B é 100. Isso quer dizer que Y vale 100. B vale 100, né? No eixo Y ele toca aqui no ponto de B igual a 100. O problema é que como o eixo X representa quilômetros rodados, não faz muito sentido quilômetro rodado negativo, né? Então não deveria aparecer essa reta aqui nessa região do segundo quadrante. Então, para que a gente resolva esse problema, vamos dar uma editada na nossa função e vamos dizer, aí vírgula, que o x tem que ser maior ou igual a zero, ok? Para a gente entender que só vale de 0 km para frente valores positivos, tá? Vou dar Enter, vocês vão perceber que isso aqui no segundo quadrante vai desaparecer. Pronto, beleza. Então a função agora está mais bonitinha, né? Então isso daí é f de x que cresce indefinidamente. Vamos agora escrever a função g de x. G de x vai ser igual a 60 mais 0,4x, ok? 60 mais 0,4x. Vamos dar Enter. Aqui já está dando uma leve confusão de cores, né? Então vamos organizar isso aqui. Essa daqui, g de x, nós dissemos que ela ia ficar vermelha. Então vamos mudar aqui a cor dela. Vamos botar para vermelho. Essa primeira f de x, nós dissemos que ia ficar verde, né? Ficar azul, né? Então vamos mudar também aqui a cor. Vamos botar azul. Pronto, então já melhorou. E da mesma forma, g de x está com aquele problema de cair aqui no segundo quadrante de quilômetros negativos. Então vamos resolver isso. Então, vírgula, x tem que ser maior ou igual a zero. Para evitar que caia nessa região negativa do segundo quadrante de quilometragem. E por último, nós temos a função h de x, que é igual a 150 apenas, tá? Ficou aqui lilás, mas vamos mudar aqui para verde, né? Que foi o nosso acordo, né? Então, vamos deixar verde. E vamos também resolver esse problema de não aparecer quilômetros rodados negativos. Pronto, então tá aí. Temos aí agora as nossas três funções, f de x azul, g de x vermelha. Percebe que a inclinação da vermelha é um pouco maior do que a azul, né? É como se fosse uma subida mais íngreme, né? Claro, o 0,4 de G é maior que o 0,3 de F. Então, significa que em algum momento a vermelha vai tocar na azul. Olha aqui, ó. Olha aqui o momento, como elas se encontram, né? E a função h de x, que está em verde, como ela não tem como a inclinação dela é zero, né? Significa que ela é uma reta paralela ao eixo x, ok? Bom, então quais são as considerações que a gente tem que fazer? Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou colocar um ponto móvel aqui sobre o eixo x, tá? Vou fazer uma reta perpendicular ao eixo x, de maneira que ela toque aqui na reta verde, na reta azul e na reta vermelha. Então, assim, nesse primeiro momento, vamos considerar, por exemplo, quando o ponto A estiver sobre o 40, tá? Eu não vou nem me basear ainda nos valores, mas quando o ponto A estiver sobre o 40, ou seja, quando a pessoa entende que vai rodar 40 quilômetros, o que é que o meu gráfico está dizendo? Ele está dizendo que o meu valor de B, que está na verde, vai ser o maior valor. O valor de C, que está na azul, vai ser o valor intermediário. E o valor de D, que está na vermelha, vai ser o menor valor. Ora, o eixo Y está representando o quanto você vai pagar. Isso quer dizer que se a pessoa roda 40, só vai rodar 40 quilômetros, qual é a locadora que é mais vantajosa? A locadora mais vantajosa é a locadora vermelha, ou seja, G de X, porque eu tenho o menor valor de Y, tá? Inclusive, nós já estamos vendo aqui esses valores, mas vamos fazer aparecer para ficar mais fácil.
Então, propriedade, vamos aparecer aqui nome e valor, ponto C, nome e valor, ponto B, nome e valor, tá? Então, na locadora vermelha, né, que é G de X, que é a locadora 2, você vai pagar R$ 76 na corrida, na locação, né? Na locadora azul, que é F de X, que é a locadora 1, você vai pagar 112. E na locadora B, verde, né? Que no caso aqui é a locadora 3, você vai pagar R$ 150, porque isso é fixo, né? Isso não muda. Então, isso para o caso de 40 quilômetros rodados. E aí você percebe que essa lógica se mantém, né? Sempre é preferível pegar a locadora vermelha, que é a locadora 2, até um determinado ponto, né? Porque vocês estão percebendo que B e C estão começando a se encontrar. Isso quer dizer que quando chegar aqui nesse cruzamento, entre as locadoras verde e azul, ou seja, entre as locadoras F de X, que é a locadora 1, e H de X, que é a locadora 3, quando chegar nesse cruzamento, vai dar na mesma você escolher qualquer uma das duas, porque você vai pagar o mesmo tanto. E continua valendo a locadora vermelha, que é a locadora 2, como a melhor opção, como a mais barata. Olha aí, ó. Vou parar mais ou menos bem no cruzamento. Então, olha aí, ó. Tá? Você vai pagar algo em torno de R$ 150, né? Nas duas, 150,09, R$ 150, né? Dá na mesma. Mas continua mais vantajosa a locadora 2, né? Vermelha, porque ela está aqui embaixo. Porque você paga R$ 126,78. Então, vamos ver qual é a coordenada desse cruzamento. Vou pedir aqui a interseção. Ponto E, está aqui, ó, R$ 160, R$ 150. E isso vai acontecer quando você rodar 166,67 quilômetros. Então, dá na mesma as locadoras azul e verde, ou seja, F de X e H de X, né? E aí, nós observamos, né, que dá na mesma até esse ponto. Agora, quando eu passo desse ponto, né, ou seja, quando a minha função ultrapassa os 166,67 quilômetros, o que é que está acontecendo? Mudou a ordem do azul com o verde. Percebe que o verde estava em cima e o azul estava embaixo até o ponto E. Mas a partir do momento que eu ultrapasso o ponto E, o que é que está acontecendo agora? A locadora azul, ela passa a ser a locadora mais cara. Então, por exemplo, quando eu rodo 200 quilômetros, se eu entendo que eu vou rodar 200 quilômetros, o que é que vai acontecer? Eu vou pagar R$ 160 na locadora azul, F de X, locadora 1, vou pagar R$ 150 na locadora verde, que é a locadora 3, H de X, vê que agora é ela que é a intermediária, e vou pagar R$ 140 na locadora vermelha, que é a locadora 2. Então, percebe que com 200 quilômetros, a locadora 2 continua como era lá desde o início a locadora mais vantajosa. E daí, isso se mantém, não é? Até de novo chegar nesse cruzamento da vermelha com a verde dessa vez, né? Percebe que elas se cruzam aqui. Então, se elas se cruzam nesse ponto aqui, que nós vamos determinar, que é o ponto F, ou seja, quando rodar 225 quilômetros, né? Quando rodar 225 quilômetros, vou parar mais ou menos nele, o que é que vai acontecer? Tanto faz eu pegar a locadora vermelha como a locadora verde, as duas vão me gerar o mesmo valor e o mais econômico para esse momento, e que será de R$ 150, né? E a locadora azul, que é a locadora 1, F de X, continua sendo o preço mais caro a partir desse intervalo. Ok? Bom, aí a coisa continua, né? A coisa continua. Por exemplo, rodando 300 quilômetros. Qual é a análise que eu tenho para fazer? A análise que eu tenho para fazer é que a locadora azul é a que eu estou pagando mais caro, né? R$ 190, então ela é a pior opção. A locadora vermelha, que é a locadora 2, eu estou pagando R$ 180, a intermediária.
E a locadora verde agora é a opção mais barata, né? Porque ela está me gerando o menor valor. E vai ser de quanto? R$ 150, porque esse valor não muda, né? E daí, para concluir, né? Nós percebemos que se eu andar toda essa quilometragem, ou seja, 400 quilômetros, vai dar na mesma, porque elas se cruzam, as locadoras azul e vermelha, e vai ser o valor mais caro, né? R$ 220 você vai pagar se você rodar 400 quilômetros, e a locadora verde, a locadora 3, é a melhor opção, porque você pagaria R$ 150 o tempo todo, né? Então vamos só indicar esse cruzamento. Esse cruzamento é o ponto G e você paga R$ 220 com a locadora posicionada aqui. Tudo bem? Bom, então essa foi a análise geral, né? Se a gente fizer aqui um resumão, bora lá. Um resumão. Até cento e... Vamos ver a mais barata o tempo todo. Então, ó, a vermelha, ela é a melhor opção até o ponto F, tá? Até o ponto F. Quando o valor de X quilômetro rodado é aproximadamente 225. Exatos 225, que dá na mesma, né? Então, a melhor opção é a vermelha, porque ela está embaixo com relação às outras duas. A partir de 225 quilômetros, a opção verde, que é a locadora 3, sempre será a melhor opção, indefinidamente. Vocês estão percebendo aqui, ó, pelo comportamento da verde, que ela vai ficar sempre embaixo a partir do ponto F, quando a quilometragem é 225. Você vai pagar R$ 150. Tudo bem? Bom, mas aqui foi a gente fazendo análise usando o software GeoGebra, né? Nós agora vamos fazer essa análise algébrica e basta a gente pegar as duas funções e escrever utilizando o sinal de menor que, ou maior que, ou menor igual ou maior ou igual, dependendo da pergunta, para avaliar essa quilometragem. E aí fica muito tranquilo. E aí depois a gente volta aqui para confirmar os resultados, beleza? Então vamos voltar lá para os slides. Então, para resolver a questão, eu não preciso exatamente dos gráficos, né? Os gráficos foram para ajudar na interpretação. Eu posso olhar apenas para as funções que eu escrevi. Então, ele pergunta assim, para maior economia, né? Então, você quer pagar menos, né, na quilometragem, a partir de qual número inteiro de quilômetros deve o turista preferir a locadora 1 à locadora 2? Então, como é que você interpreta isso? Você tem que pagar na locadora 1 um valor menor do que o que você pagaria na locadora 2. Ora, a locadora 1 é f de x. Então, esse valor tem que ser menor que o que você pagaria na locadora 2, que é g de x. E aí agora você substitui os valores, né, das funções. Então, 100 mais 0,3x tem que ser um valor menor, g de x é 60, mais 0,4x. Reorganizando os termos, então 0,3 menos 0,4 tem que ser menor que 60 menos 100. 0,3 menos 0,4 dá menos 0,1. E isso tem que ser menor que 60 menos 100, que é menos 40. Muito cuidado agora, né? Você vai multiplicar por menos 1, significa que todos os sinais vão mudar, né? Então você tem dois sinais negativos, eles vão ficar positivos, e principalmente o sinal de menor vai ficar maior. Então você vai ter que 0,1x tem que ser maior que 40, x maior que 40 dividido por 0,1, e essa divisão vai dar 400, né? Então, x tem que ser maior que 400. Mas assim, maior que 400, qual é o primeiro número inteiro que satisfaz a questão? O próximo depois de 400, né? Então, isso quer dizer que x
tem que ser igual a 401 quilômetros, né? Então, isso seria o resultado, né, da nossa letra A. Ou seja, que a partir de 400, de um valor maior que 400, o imediatamente mais próximo é o 401, à frente, né? Você vai ter que na locadora 1, azul, você vai pagar menos que na locadora 2, vermelha. Bora comprovar isso no GeoGebra? Vamos lá. Tá, ó. O que é que a questão, o que é que a gente acabou de descobrir algebricamente? Que a partir de 400 sai mais barato a locadora azul do que a locadora vermelha. Bora lá? Vocês estão vendo que por aqui a azul paga mais que vermelha, né? Para ser mais econômico tem que ser ao contrário, a vermelha que tem que estar em cima e a azul tem que estar embaixo. Isso vai acontecer a partir do 401. Então olha aí, ó. Parei no 400. No 400 você está vendo aqui, ó, que dá na mesma, né? E se eu der mais um toque, a azul vai ficar embaixo e a vermelha vai ficar em cima. Ou seja, sai mais econômico a locadora azul do que a locadora vermelha. Então, olha aí, ó, dei o toque. Então, você vai ter que a azul está dando a azul está dando 221 e a vermelha 221,34. Ou seja, você está pagando mais, né? E aí sai mais econômico a azul. Beleza? Então, comprovamos aí que a resposta é 401. Vamos lá para a letra C para encerrar a questão. O que é que diz a letra C? Novamente, ela trata de economia. Então, para maior economia, a partir de qual número inteiro de quilômetros, né? Então, ele quer saber o valor de X novamente. Ele deve optar pela locadora 3. Ou seja, então vamos fazer aqui os dois cálculos, né? Então, no primeiro caso, você vai ter aqui que h de x tem que ser menor que f de x, porque você quer que a locadora 3 seja mais econômica, então o valor dela tem que ser o menor. E nós temos que h de x também terá que ser menor que g de x, né? Você tem que ter essas duas condições satisfeitas. Bom, no primeiro caso, quem é h de x? É o 150, terá que ser menor que o f de x, que é 100 mais 0,3x. Reorganizando isso, então você vai ter que menos 0,3 tem que ser menor que 100 menos 150, menos 0,3x menor que menos 50. Vou multiplicar por menos 1, então x terá que ser maior que 50 dividido por 0,3. E aí essa divisão, vamos ver quanto é que dá aqui. 50 dividido por 0,3 vai dar 166,67 aproximadamente. 166,67 aproximadamente. Esse é o primeiro caso, né? No segundo caso, nós vamos ter que 150 terá que ser menor que g de x, que é 60 mais 0,4x. Então, vamos passar o 0,4 negativo. Então, menor que 60 menos 150, menos 0,4x menor que menos 90. Novamente, vou multiplicar por menos 1. Então, vai ficar que x é maior que 90 dividido por 0,4. Então, x será maior. 90 dividido por 0,4 vai dar 225. Então, x maior que 225. Bom, então aqui novamente nós temos um problema, né? O meu valor de x tem que ser ao mesmo tempo maior que 166,67 e maior que 225. A minha letra B tem que satisfazer essas duas condições. Mas aí eu não posso responder as duas. Eu tenho que dizer uma única inequação para a resposta. Então, para fazer isso, você poderia fazer o estudo de sinal, mas se a gente olhar no gráfico, é fácil ver que é a partir de 225 que você vai ter a locadora 3
como a referência de resultado. Vamos dar uma olhada lá no gráfico primeiro. Então, eu tenho que ver onde h de x é mais barato, né? Vamos lá. H de x é o verde. Como o verde é o primeiro, no 166,67, verde ainda é maior que vermelho. E se você parar no 225, que é aqui, ó, no ponto F, a partir de 225, verde vai ser sempre a opção menor, né? A mais econômica. Então, a minha resposta vai ser a partir de 225. Ou seja, x igual a 226 quilômetros, tá? Então, esse seria o resultado da letra B, que você pode fazer por análise gráfica. Mas a gente pode mostrar também pela análise de inequação. Vamos ver isso aí. Bom, então aqui eu estou representando uma análise de estudo de sinal, né? Na primeira solução, ela diz que o valor tem que ser maior, então à direita, né? De 166,7. Então, essa é a nossa primeira solução. A segunda solução diz que o valor tem que ser maior que 225. E aí, qual vai ser a resposta final? A resposta final é a que traz a interseção, onde você tem esse rachurado que eu fiz aparecendo nas duas soluções. Então, ele não aparece duas vezes, nem à esquerda de 166,67, nem entre 166,67 e 225, e a única vez que aparece os dois ao mesmo tempo é aqui, ó, à direita de 225. Então, esse setor representa a minha solução, portanto, a resposta da questão. Então, qual seria a solução aqui, né? Seria x maior que 225. Como a questão pede o inteiro mais próximo, né? O valor vai ser 226, como a gente já tinha demonstrado. Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.